Agora vai. Cara, vocês sabem que no dia que acontece algum evento, tá sempre uma correria enorme, né? Show. Perfeito. Só deixa eu ver aqui o Felipe. Só deixa o Felipe entrar aqui e a gente dá início já. Mas e aí, como é que vocês estão? Ok. Show. Só vamos esperar ele dar uma entrada aqui. Antes dele entrar, eu acho que é importante a gente ver um pouquinho do porquê que foi. Do porquê que essa live foi planejada, mas focada em taxa Selic. A gente teve a resposta do Copom na última quarta-feira, né? Ela veio positiva quando a gente fala de mercado, porque ela veio precificada do jeito que a gente estava esperando, né? 12,25. E o Felipe ele vai falar um pouquinho hoje para nós sobre como é que a taxa Selic ela vai se comportar e quais são os melhores investimentos. Eu acho que vai fazer todo sentido para ti que está pensando em investir, para ti que é um pouquinho mais conservador. Só deixa ele entrar aqui. Tá dando um probleminha aqui. Estranho, não tá funcionando não. Só um pouquinho problemas técnicos. Ok. Foi. Fala, Vitor. Tudo bem? Agora E aí, Alemão, tudo bem? Nossa, demorou um pouquinho ali. Eu achei que tava tudo dando um certo. problema aqui no meu para eu poder compartilhar contigo. Não, agora tudo certo. Coisa boa, eu tava aqui explicando pra galera o real motivo da gente poder fazer isso, né? Um pouquinho depois que a taxa Selic ela caiu, e um pouquinho depois que o Banco Central. Bom, mas vamos lá, vamos começar. A gente está chegando aqui nas 7 horas, vamos ser um pouco pontual. Mas, galera, sejam muito bem-vindos à nossa live, tá? Sobre renda fixa, sobre quais são os melhores investimentos em relação à taxa Selic a partir de agora. Hoje a gente escolheu um dos caras aí que eu admiro pra caramba, que entende muito de renda fixa, que já está formado e que vai dar um know-how muito grande para nós de como vão levar os investimentos, tá? O alemão, carinhosamente apelidado por alemão Felipe, na verdade, ele é head da renda fixa aqui na Faz Capital. Mas, cara, eu acho que todo mundo gosta de entender como é que, de onde é que tu veio, quem é o alemão na fila do pão aí em 5 minutos. Vamos lá, boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. Então, pessoal, eu sou o Felipe, eu sou o head aqui da área de renda fixa da Faz Capital. Então, aqui na Faz a gente tenta ter todo esse suporte com as áreas de produto, né, para auxiliar os assessores a prestar um atendimento mais personalizado para os nossos clientes. Então, o Vitor me chamou aí para essa missão de a gente contar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Como que estão funcionando esses cortes de juros, por que que isso está acontecendo, como que isso impacta no nosso bolso, né? No bolso do investidor, e como que a gente faz para aproveitar esse movimento e fazer dinheiro, né? Então, obrigado pelo convite, Vitor. Vamos nessa. Beleza,
Beleza, eu acho que a primeira pergunta aí que não quer calar, né? A gente entender qual é o impacto que a taxa Selic tem na economia, como é que isso afeta na ponta mesmo, né? Porque a gente vê muito, talvez no Jornal Nacional ou nossos assessores de investimentos falando de taxa Selic, só que o mercado financeiro é cheio de um monte, é cheio de sigla, né? É difícil É, a gente sim. entender tudo. Então acho que a gente pode começar por aí. Perfeito. Então vamos dar um passo atrás, né? Explicar o que é a taxa Selic, primeiramente. Basicamente, pessoal, a taxa Selic ela é a taxa mãe de todas as outras taxas que são praticadas na economia, né? A nossa taxa básica de juros. Quando a gente tem uma taxa Selic um pouco mais elevada, ela serve justamente para conter a inflação. Então, o que a gente viu no Brasil nos últimos anos, né? Especialmente a partir de 2020, na pandemia, a gente começou a ver uma alta muito forte nos preços aqui no país. Isso foi um fenômeno global, mas aqui a gente acabou até se antecipando nesse momento de juros. Consequentemente, a taxa Selic ela foi utilizada como um instrumento de política monetária pelo Banco Central para realizar esse controle da inflação. Então, a partir de março de 2021, a gente começou a ter esse movimento de alta de juros, né? A gente partiu de uma Selic de 2% ao ano, ali em março de 21, chegou num patamar de 13,75% ao ano em agosto de 2022. Né? Então, um período de tempo bastante curto, a gente teve uma alta ali de 11,75 pontos percentuais nessa taxa. Né? Então, o motivo para isso é justamente a inflação. Então, a inflação ela acelerou muito em todas as partes do planeta. O Banco Central, naturalmente, faz essa alta de juros para conter essa inflação. Como que funciona essa dinâmica? Basicamente, quando a gente tem uma taxa Selic mais alta, o custo do crédito na economia também se torna mais caro. Então, para uma empresa investir, tomar crédito com um banco para investir, acaba ficando mais caro, porque a taxa Selic está mais elevada. Quando uma pessoa quer financiar um imóvel para comprar uma casa própria, também fica mais caro. Então, todo o crédito na economia acaba ficando mais caro em função de uma taxa Selic mais elevada. É justamente esse o objetivo do Banco Central quando ele faz esses aumentos na taxa Selic. Né? Ele quer deixar o crédito mais caro na economia para, de fato, desaquecer essa atividade econômica, consequentemente, reduzir um pouco essa pressão nos preços, o que faz com que a inflação acabe cedendo. Né? Então, a gente tinha um patamar de inflação muito elevado em 2021, 2022, né? A gente terminou 2021 com mais de 10% de IPCA aqui no país, que é um nível muito elevado, considerando que a nossa meta é sempre em torno de 3,5% ao ano, né? Então a gente bateu 10%. Naturalmente a gente teve esse movimento de juros para segurar essa inflação. Então a dinâmica é basicamente essa, a gente tem essa elevação na taxa Selic quando a inflação está muito alta, justamente para desaquecer a economia e fazer com que os preços acabem voltando ali para um patamar um pouco mais adequado. Né? Show. É certo dizer que a taxa Selic talvez seja um guarda-reio da economia? É sim, o objetivo central do Banco Central ele é basicamente garantir estabilidade de preços, ou seja, garantir que a população não vai ter uma perda do poder de compra relevante com o passar dos anos. E o principal instrumento que ele usa para fazer isso é justamente a taxa Selic. Né? Então, ele consegue controlar essa taxa nas reuniões do Copom, que a gente chama, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essas reuniões acontecem a cada 45 dias, justamente para decidir o nível da taxa Selic. E conforme essa dinâmica de inflação vai se desenhando ao longo do tempo, o Banco Central faz essas mudanças na taxa Selic em função desse nível de inflação. Então, complementando o que a gente vinha falando, né, a gente teve essa taxa Selic atingindo 13,75% ao ano ali em 2022, ainda, né, em agosto de 2022. E a partir de agosto de 2023, a gente já conseguiu iniciar um ciclo de cortes nessa taxa. Então, a gente já teve 3 cortes de 0,5 ponto percentual, de forma que agora a gente está com uma taxa de 12,25% ao ano. Por que isso foi acontecendo? Né? Justamente porque, como a gente vem dizendo, a Selic fica alta para conter a inflação. A gente já tem visto o IPCA localmente aqui desacelerando, né? Então, a gente partiu naquele patamar em torno de 10, 12% ao ano, como eu comentei antes. Hoje, a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em torno de 5,2%, ou seja, já é um nível muito abaixo do que a gente vinha, o que mostra que, de fato, a gente realmente vem com esse processo de desinflação, ou seja, redução da taxa de inflação, o que acaba permitindo que o Banco Central faça esses cortes de juros. Né? Porque, como a gente disse, o juro alto ele é prejudicial para a economia. E esse é justamente o objetivo dele. Ele torna o crédito mais caro, ele reduz o consumo das famílias, ele reduz os investimentos das empresas, para que a gente tenha essa desaceleração da atividade e, consequentemente, os preços caem. Né? Então, no momento que a inflação cedeu, não tem motivo para o Banco Central manter o juro nesse patamar que a gente tinha de 13,75%. Até porque é uma taxa Selic mais baixa,
ela estimula a economia. Então, se os preços eles estão controlados dentro do país, a gente deve continuar vendo essa taxa Selic em patamares baixos para voltar a estimular a economia, a gente ter mais emprego, mais renda, enfim. Golaço. Então a gente sabe já que quando a taxa Selic cai, a economia está começando a voltar na engrenagem ali, a começar a estimular o consumo, né? Uma das coisas que eu tenho visto, Alemão, é que, cara, quando a taxa Selic ela começa a cair, as pessoas elas ficam um pouquinho menos reclamonas, assim, porque elas têm mais dinheiro no bolso para poder gastar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o investidor ele tem que se preocupar com esses gatilhos, né? Apesar da taxa Selic estar baixa, não é momento de se endividar no Brasil nunca, né? Porque a inflação tá vindo forte, Exatamente. né? Não sei Cara, se faz perfeito. sentido. É exatamente isso, perfeito. Porque aqui no Brasil, a gente tem o sistema de metas de inflação, né? Então, o Conselho Monetário Nacional define as metas de IPCA para todos os anos. Então, só para deixar todos na mesma página, né? A meta de inflação para 2023 é de 3,25% no ano. E as metas para 2024, 2025 e 2026 são de 3% no ano. Só que a gente sabe que, historicamente, o nível de inflação do país é muito mais alto que isso. Então, a cada alguns anos, a gente tem um surto de inflação, né? A gente teve ali 2014, 15, um IPCA que passou de 10%, a gente teve 2021, um IPCA passando de 10%. Então, o investidor ele não tem como não ter algum tipo de proteção contra a inflação dentro do portfólio, né? Isso é algo que, no Brasil, considerando o nosso histórico, mesmo depois de 94, né, com o Plano Real, que acabou estabilizando os preços, é uma proteção absolutamente necessária na carteira do investidor, porque eu garanto que em um horizonte de 10 anos a gente vai ter outros surtos de inflação com o passar do tempo, porque é quase que normal dentro da nossa economia. Show, perfeito. Eu sempre brinco, às vezes, com os clientes que a gente lida que, cara, eu acho que duas coisas tem que ter na carteira, né? Mas aí, opinião minha, vozes da cabeça mesmo, né? Duas coisas tem que ter: agro e algum produto atrelado à inflação, porque o agro é mais de 25% do PIB e inflação, nossa, é o Brasil, né? A gente mora no Brasil, é isso daí. É o país da inflação. Mas tem uma coisa que acontece, uma máxima, Alemão, que eu acho que faz muito sentido. Quando a inflação, né, ela começa a subir, começa a descer, na verdade, a taxa Selic começa a cair também, a gente vê menos rendimento na renda fixa do que a gente via quando a taxa estava mais alta. É um momento, tem oportunidade na renda fixa? Será que é o momento de largar dela? Porque a gente vê nossa rentabilidade ali despencando, né? Não sei o quanto Boa, isso é ótima confortável pergunta. para todo mundo. Ótima pergunta. Tem até a gente vê algumas notícias na mídia ali que é o fim da renda fixa, a renda fixa acabou quando a gente começa com esses cortes de juros, né, por parte do Banco Central. Mas não é nada disso, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. Porque o que acontece, né? Algumas classes de ativos dentro da renda fixa, né, alguns indexadores, como os pós-fixados, por exemplo, né, aqueles ativos que são indexados ao CDI, indexados ao Selic diretamente, quando a gente tem esses cortes de juros, eles passam a render menos. Então, por exemplo, um ativo ali que paga, por exemplo, o Tesouro Selic, que paga basicamente a taxa Selic, quando a Selic estava em 13,75% ao ano, ele estava rendendo exatamente isso, né, 13,75%. Agora que a gente está com um patamar de juros em 12,25%, ele está rendendo 12,25%. Né? Então, em questão de 3 meses, ele passou a render 1,5 ponto percentual a menos por ano, né? Que é relevante. Mas a renda fixa não são só ativos pós-fixados, né? Não são só ativos indexados à Selic. A gente tem os ativos atrelados à inflação, que a gente já vem falando aqui com vocês, e os títulos prefixados. Esses títulos prefixados, basicamente a gente trava uma taxa no momento da aplicação, independente do que acontece com taxa Selic ou inflação, a gente continua ganhando aquela taxa. Então, por que eles acabam sendo mais interessantes nesse momento de queda de juros? Vamos supor que a gente compra um ativo prefixado com uma taxa de 13% ao ano. Conforme a taxa Selic for caindo, independente de quanto ela cair, a gente vai continuar travado nesses 13% ao ano. Ela pode cair para 11, 10, 9, 8% ao ano, a gente vai continuar travado nesses 13% nesse nosso ativo prefixado. Ou seja, no cenário de queda de juros, esses ativos são uma alocação muito boa para o investidor. Naturalmente, nesse cenário que a gente já tem basicamente contratado para as próximas reuniões do Copom novos cortes na taxa Selic, esses títulos prefixados acabam se beneficiando. Né? Então, o Banco Central está fazendo esses cortes de 0,5 ponto percentual nas reuniões e ele já basicamente deixou claro que nas próximas vai manter esse ritmo de 0,5 ponto percentual. Ou seja, a gente tem mais uma reunião do Copom na metade de dezembro
Nessa reunião, a gente vai ter a Selic chegando em 11,75% no final de 2023 e a gente vai continuar com esses cortes pelo menos ali no início de 2024. Ou seja, o cliente que consegue travar essa taxa de 13% em um cenário de queda de juros, ele acaba ficando muito bem alocado. E os títulos de inflação, nesses cenários, naturalmente, né, a gente vê a inflação cedendo nesse momento, né, justamente em função desses juros mais elevados, mas os títulos de inflação. O primeiro ponto é que, como a gente falou antes, né, a gente sempre acaba tendo esses surtos de inflação a cada alguns anos aqui no Brasil. E dentro desses títulos, a gente também consegue um movimento bem interessante, que quando as taxas de juros de prazos mais longos, né, que basicamente são as expectativas de juros que o mercado tem, elas caem, né, conforme o movimento da Selic vai se desenhando, a gente tem a valorização desses papéis atrelados à inflação. Então, como é que funciona essa dinâmica de marcação no mercado que a gente chama? Vamos supor que a gente comprou hoje um título que pague a variação da inflação mais 6% ao ano. Se daqui a 2 anos, vamos supor, a gente já vê as taxas de juros do mercado rodando a patamares mais baixos, por exemplo, inflação mais 4% ao ano, aquele ativo que a gente comprou inicialmente pagando inflação mais 6%, ele vai se valorizar e a gente consegue realizar um ganho bem interessante dentro dessa alocação na carteira. Então, essas duas classes, né, de títulos prefixados e títulos de inflação, mesmo com esse cenário de queda de juros, na verdade eles se beneficiam desse movimento. Então a gente acaba sendo bem construtivo em relação a essas classes nesse momento, mesmo que a classe dos pós-fixados, né, que são aqueles títulos indexados a Selic ou ao CDI, eles acabem rendendo um pouco menos nesse momento. Mas de forma alguma a gente enxerga que seja o fim da renda fixa ou algo assim, simplesmente porque a Selic está caindo. Apesar de que a gente vê isso ainda na mídia, realmente não faz sentido e os agentes de mercado concordam com isso, né? Essa é uma opinião nossa, com certeza. Já, eu acho importante falar isso, né? Porque cada vez que cai a taxa Selic ou alguma coisa assim, a gente vê um post no Instagram ao fim da taxa, o fim da renda fixa, o fim do não sei o quê. Mas, na verdade, dicas de passagem, isso é muito porque dá mais mídia, né? Não porque é um fato relevante. E quantos por cento, assim, tu acha que seria bom ter em renda fixa na carteira? Por exemplo, para mim, tá? Olhando agora no meu perfil como investidor, eu acho que tem muita gente aqui que tem a mesma vibe, né? A mesma noção de ter um investimento mais focado em renda variável. Então, mas eu sei que a gente precisa desse guarda-reio, principalmente em inflação, como tu falou, e pré-fixado. Quanto que vale a pena, talvez, a gente alocar em renda fixa? O que faz sentido para nós e nossa estratégia? Boa pergunta. Primeiro, deixa eu só fazer um comentário sobre renda variável também, porque é uma classe que, quando a gente tem da mesma forma que a gente tem a mídia falando que a renda fixa não vale mais a pena, a gente tem a mídia falando que a renda variável chegou nesse momento de ouro, né? Então, de fato, os ativos de renda variável se beneficiam desses cenários de queda da taxa Selic por alguns motivos, né? Primeiro que, para as empresas, lembra do que a gente falou antes, né, pessoal? Quando a gente tem juro muito alto, é justamente para as empresas investirem menos, para as famílias consumirem menos. Então, o cenário de queda de juros beneficia as empresas. As empresas vão conseguir tomar crédito para investir no seu negócio a um custo mais baixo. Elas vão ter que pagar menos juros nas operações que elas já têm contratadas. Até o próprio cálculo do preço dos ativos, né, que o mercado chama de valuation, ele acaba sendo aqueles fluxos descontados. Então, quando a gente tem uma taxa mais baixa, isso já valoriza a empresa por natureza. Então, acaba sendo um cenário bem positivo também para a renda variável. Então, falando um pouquinho sobre como que a gente enxerga esses percentuais dentro da carteira de cada investidor na renda fixa, a classe de renda fixa em si, a gente não vê um limite para ela. A gente vê limite dentro dos indexadores, ou seja, ativos pós-fixados, ativos prefixados e ativos de inflação. Primeiro, falando um pouquinho dos ativos prefixados, como eu comentei antes, né, eles acabam se beneficiando desses cenários de queda na taxa Selic. No entanto, se a gente vê eventualmente uma virada desse cenário, ou seja, vamos supor que o cenário virou, a gente está tendo uma piora nos conflitos lá no Oriente Médio, a gente está tendo mais inflação ao redor do mundo. Naturalmente, com inflação mais alta, a gente pode eventualmente ter novos aumentos de juros. E nesse cenário, em um título prefixado, a gente está travado naquela taxa, independente se a inflação subir e se o juro subir, certo? Então a gente fica bastante travado nesse investimento. Agora, num título atrelado à inflação, se esse cenário realmente virar, a gente vai estar protegido, porque a gente tem aquela indexação a essas variações nos preços. E se a gente está posicionado num título pós-fixado, da mesma forma, né? Se a gente vê inflação mais alta, a gente vai ter o Banco Central subindo os juros para segurar essa inflação.
Então, da mesma forma, a gente vai estar protegido desse cenário. O título prefixado, apesar de que nesse cenário de queda de juros a gente se beneficia, eventualmente, se a gente tiver uma virada desse cenário, a gente acaba ficando um pouco atrasado em relação ao mercado. Por isso que nessa classe, a gente tenta manter um percentual na carteira dos clientes em torno ali de até 15%, não muito mais do que isso. Justamente porque é uma classe que depende bastante de, digamos assim, acertar o cenário econômico, né? Então, por isso que a gente mantém esse percentual ali em torno de 15%. Os títulos de inflação, como nesse caso a gente já tem uma proteção maior, independente do cenário, a gente já trabalha com percentuais mais elevados, né? Então, em torno de 30% dos portfólios até, em alguns casos, claro, sempre dependendo do perfil do cliente, porque cada cliente é um cliente, né? Então, a gente sempre olha os portfólios individualmente para definir ali, qual a melhor alocação possível, dados os objetivos e o cenário de vida do cliente. Nos títulos pós-fixados, como nesses títulos a gente costuma ter toda a parcela de reserva de emergência dos clientes, né, os títulos com liquidez diária, a gente acaba não tendo restrição de percentual. Né? Então a gente pode ter acima de 50% da carteira nesses ativos tranquilamente, porque a gente acaba tendo uma liquidez mais relevante que compõe a reserva de emergência, que é crucial na carteira de todo investidor, mesmo que às vezes a gente ache que não precisa, pode confiar. Então, isso vai ser composto por ativos pós-fixados, né? De forma que a gente não olha tanto para o percentual nesse indexador. Né? Já é perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente tem 15% em pré, 30% em IPCA e pós não tem nenhum limite. Pode ser o restante da carteira, assim, a gente Show. acaba não tendo tanta restrição. Perfeito. E a gente também entendeu que boa parte das oportunidades que a gente tem agora, que a taxa Selic em queda, é os pré-fixados para a gente garantir uma boa taxa, e o IPCA também. E eu acho que é uma dúvida muito interessante. Quando eu vou alocar isso, esses investimentos, o que eu preciso olhar? Porque todos são, só para quem não sabe, tá? Normalmente os ativos de renda fixa, sua grande maioria, quem sabe, né? Eles, principalmente por emissão bancária, eles são garantidos por uma coisa chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te dá direito, te dá uma segurança para que tu possa. Isso leva um pouquinho disso também. E como é que a gente faz para poder escolher esse tipo de investimento? Né? A gente já sabe que a gente tem que investir em pré. O que é uma taxa boa, né? Será que se eu ver alguma coisa lá, 9% é bom no meu banco? Não é? Boa, ótima pergunta. Então, nos títulos emitidos por instituições financeiras, né, que a gente chama de títulos bancários, a gente tem a figura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que basicamente nos protege se eventualmente esse emissor der calote, né, digamos, ou seja, ele não nos pagar aquilo que nos é devido. Porque lembrando, né, o título de renda fixa basicamente é um título de dívida, ou seja, quando a gente compra um CDB do banco, a gente está emprestando dinheiro para esse banco em troca de uma remuneração que a gente vai acordar no momento da compra, né? Por exemplo, 15% ao ano ali no ativo prefixado. Então, se eventualmente investindo em algum ativo de emissão bancária, a gente tiver esse default da instituição financeira, né, esse calote por parte dele, a gente tem a figura do FGC, que promove uma cobertura de até R$250 mil por CPF para cada instituição financeira. Então, como que a gente enxerga isso aqui internamente, né? Se o cliente está investindo em alguma instituição financeira, ou seja, emprestando dinheiro para esse emissor, dentro desse limite do FGC de R$250 mil, a gente acaba ficando mais tranquilo, porque a gente tem não só a proteção daquele emissor, né? Então, naturalmente, só para a gente ter a possibilidade de investir ele dentro da plataforma do XP, a gente já tem um crivo de seleção, né? São selecionados ativos específicos para a gente poder investir. A gente ainda tem, adicionalmente, essa proteção por parte do FGC, que acaba nos ajudando ali a ter mais conforto na hora de investir. Né? Então, desde que a gente fique dentro desse limite regulatório de R$250 mil, a gente acaba ficando mais tranquilo dentro dessa alocação do FGC. Né? E aí, claro, na renda fixa a gente não tem só as instituições financeiras como emissores dos ativos. Né? A gente tem todo tipo de empresa que consegue emitir ativos no mercado para a gente conseguir comprar esses ativos e emprestar dinheiro para essas empresas. Né? Então, os títulos emitidos por empresas não financeiras são os que a gente chama de títulos de crédito privado. Nesses tipos de ativos, a gente não tem a figura do FGC. Ou seja, aí realmente, se o emissor eventualmente não pagar o que é devido, a gente vai entrar em negociações com a justiça para tentar reaver os recursos, porque a gente não tem a figura de um fundo garantidor que vai acabar nos devolvendo aquele recurso
caso o emissor não faça o pagamento, né? Então, nesse tipo de ativo, a gente tem um crivo muito maior a respeito do emissor, justamente porque a gente tem que se proteger de algum eventual problema financeiro por parte dele, porque é o dinheiro de todos que está em risco nesse momento. Então, naturalmente, precisa de uma seleção bastante criteriosa. E aí a gente leva vários pontos em consideração, né? A gente leva o rating desse emissor, que é basicamente uma nota que é dada para a qualidade de crédito dele. A gente olha como que está a geração de caixa da empresa, se ela está saudável. A gente olha como que está o perfil de dívida dessa empresa, se ela tem muitas dívidas que vencem no curto prazo, se ela tem dívidas de mais longo prazo, se o custo da dívida dela é muito alto, se ele é atrelado ao CDI, se ele é atrelado à inflação, se ele é prefixado. Então, todos esses fatores que vão nos ajudar a entender se essa empresa tem risco de eventualmente não pagar o que ela nos deve, ou se é uma empresa mais sólida que vai nos devolver tudo que é prometido. Então, basicamente, na renda fixa, a gente tem esses dois tipos de emissores, né? Os emissores bancários e os emissores de crédito privado. E, é claro, a gente tem também o próprio governo, né? Então, o governo também emite títulos para financiar a sua atividade, que são os famosos títulos públicos, né? Que a gente consegue investir através do Tesouro Direto. Então, aqui também a gente tem uma variedade bem grande de ativos, né? Tem títulos pós-fixados, títulos prefixados, títulos de inflação. E, naturalmente, como o emissor é o próprio governo, o mercado considera que o risco de crédito desse emissor, ou seja, o risco de eventualmente ele não nos devolver aquele dinheiro que é prometido, ele é virtualmente zero, porque ele é o principal emissor da economia, então acaba que o risco de um não pagamento, eventualmente, ele é próximo de zero. Se um dia ele não pagar, vocês vão receber uma ligação do Vitor Matos dizendo que está na hora de se mudar. Se eventualmente isso não acontecer, é porque a economia colapsou já, todas as outras empresas quebraram, seria realmente um cenário de fim de mundo, assim. Muito bom, muito bom. Bom, com a taxa Selic em 12,25, Alemão, o que você acha que seria um bom investimento quando a gente fala em rentabilidade? O que é uma boa rentabilidade para esse momento agora? Será que é 100% do CDI? Boa pergunta. Então, para a gente ter parâmetro para essa pergunta, eu vou até falar um pouquinho das taxas que a gente vê sendo negociadas no mercado hoje, né? Então, em títulos prefixados, a gente mesmo com a Selic em 12,25 continua com taxas acima ali de 13,5%, 13,6% ao ano. E é dentro daquela lógica que a gente falou antes, né? A gente tem, vamos supor, um ativo de 13,5%. A gente consegue comprar isso amanhã na plataforma. E um cenário em que a Selic está em 12,25 e ela vai continuar essa trajetória de queda, enquanto a gente fica travado nesses 13,5%. Ou seja, realmente é uma aplicação muito boa, com uma taxa muito interessante dentro desse cenário macroeconômico de queda na taxa de juros. Então, nos títulos de inflação, por exemplo, a gente tem ativos que são isentos de imposto de renda, que pagam toda a variação da inflação, mais 6% ao ano. Ou seja, a gente continua com taxas muito altas, especialmente em ativos de prazos um pouco mais longos, né? Porque como que funciona a rentabilidade desses ativos de prazos mais longos, né? Ela depende parcialmente da taxa Selic, mas também do que a gente chama de curva de juros, que é basicamente as expectativas que o mercado tem para o comportamento futuro dessa taxa Selic. Então, se a gente tem, por exemplo, um ativo ali com vencimento em 2028, que é um vencimento em 5 anos, né? A gente acaba dependendo da expectativa que o mercado tem para os juros de hoje até esse vencimento em 2028. Né? É o que a gente chama de curva de juros. Então, nesses ativos de prazos um pouco mais longos, a gente acaba tendo essas taxas muito interessantes, especialmente nesses ativos de inflação, de forma que, novamente, né, repetindo, a gente tem esse cenário de queda de juros, mas a renda fixa de forma alguma está morta. A gente continua com remunerações muito interessantes, inclusive que se beneficiam desse cenário que a gente enxerga de queda de juros, que deve persistir durante o início de 2024 também. Já é, perfeito. Eu acho que é muito importante também salientar, porque todo investidor, por mais que ele tenha um perfil meio agressivo, eu sei que tem um preconceito da galera da renda variável em relação à renda fixa, mas todo mundo vai ter alguma coisa em renda fixa, nem que seja para reserva de emergência. E quando a gente fala de reserva de emergência, tem que ser um investimento seguro, tem que ser um investimento que tenha alta liquidez e tem que ser um investimento que te traga a melhor rentabilidade possível. Né? Eu acho que um dado muito importante é que a renda fixa tem sido o investimento de porta de entrada basicamente de todos os investidores. Né? Um dos motivos de eu trazer o alemão é porque eu sei que ele tem uma capacidade técnica enorme e consegue nos ensinar
essas pequenas coisas, né, essas sopas de letrinhas que a gente vê ali no home broker ou no aplicativo. Eu acho que também é importante salientar a grande diferença entre tu comprar uma renda fixa no banco e tu comprar uma renda fixa em uma corretora de investimentos. Né? Eu sei que muitos de vocês ainda estão no setor bancário, mas é bem simples de se entender. Porque hoje o setor bancário, por exemplo, se tu tem uma conta no Bradesco, o Bradesco ele vai te... normalmente, se tu tem menos de 500 mil, acho que 500 mil está sendo muito razoável ainda, se tu tem menos de 500 mil, eles não vai ter um atendimento tão personalizado para ti. Porque não é esse o foco do banco, e sim o foco do banco é crédito. Então, eles querem mais é que tu pague taxa em vez de tu receber a taxa, né? Que é o que a gente está falando. E isso não é uma novidade para ninguém. Mas o banco, por exemplo, o Bradesco, ele vai te dar o melhor investimento do Bradesco. Né? O Itaú vai te dar o melhor investimento do Itaú. E agora, quando tu está investindo numa corretora, a corretora ela consegue pegar o melhor do Itaú, o melhor do Bradesco, o melhor do Santander, e assim sucessivamente. Então, é como se a corretora ela fosse um shopping ali dos investimentos. Né? E é importante falar isso porque é realmente a porta de entrada, a renda fixa, porque é o que traz mais segurança, ainda mais para quem nunca investiu no mercado. O que tu diria, talvez, Alemão, para o pessoal que, cara, tem o dinheiro na poupança e tem medo, porque a área que estou especializada em renda fixa é a porta de entrada para basicamente todos os investidores. E o pessoal tem muito medo em questão de rentabilidade da poupança e rentabilidade dos investimentos. Né? Só para dizer que a gente vai responder as perguntas no final, mas podem mandar. Muito obrigado ali, Edilane, por ter mandado, e a gente vai responder no final, mas tá tudo certo. Boa. Perfeito. Esse ponto é muito importante, né? Porque, até falando um pouco aqui do que a gente enxerga, né, nos clientes, mesmo os clientes mais arrojados, que têm bastante exposição à renda variável, sempre a gente tem uma parcela em renda fixa. Nem, como tu disse, Vitor, que seja para reserva de emergência, né? Que o cliente precisa ter uma liquidez naquele valor. A gente sempre vai ter exposição a títulos de renda fixa, né? Então, o principal motivo que os clientes às vezes levantam para manter dinheiro na poupança é justamente a segurança, né? Aquela percepção de que, eu tenho dinheiro lá no bancão, ele está seguro, não consigo ir lá falar com o meu gerente, qualquer coisa, mas a gente tem nas corretoras investimentos com exatamente o mesmo nível de risco, ou seja, inclusive investimentos emitidos pelos bancões, né, em que o cliente acaba tendo conta muitas vezes, com taxas muito maiores. Então, por exemplo, a própria poupança, que acaba tendo uma rentabilidade muito baixa, né, em torno de 0,5% ao mês, vai dar em torno de 6,2% ao ano, enquanto um título emitido pelo governo federal, com risco zero, ele vai ter uma taxa em torno de 12,25% ao ano, bruto, né? Claro, a gente conta imposto, mas ainda assim é muito mais do que a poupança paga, com um risco menor ainda, justamente porque é um título emitido pelo Tesouro Nacional, o que acaba tendo um risco de crédito virtualmente zero. Ou seja, é mais rentabilidade para o cliente com menos risco. Então, realmente, esse principal ponto, né, que a gente vê do cliente achar a respeito da segurança, né, de investir ali na poupança através do bancão, isso realmente não faz tanto sentido, porque não apenas a gente tem ativos emitidos pelas mesmas instituições financeiras aqui dentro, desse shopping, como tu muito bem colocou, de aplicações financeiras, mas também títulos emitidos por emissores mais sólidos ainda, né, o próprio governo, com remunerações muito mais interessantes, né? Então, só reforçando esse ponto do Vitor, né? A gente tem aqui, todos os dias na plataforma, cerca de 700 ativos disponíveis para aplicação, aí variando de dezenas de instituições financeiras nos ativos bancários, né? E nos títulos de crédito privado a gente também tem todos os dias cerca de 200 papéis, também de dezenas de emissores, né? Então a gente tem uma gama de empresas muito grande que acabam emitindo esses ativos de forma que a gente empresta esse dinheiro para elas, né? Então realmente a gente consegue ativos com menos risco do que eventualmente a gente tem nessas instituições, com uma rentabilidade que acaba sendo mais relevante para o investidor. Então a gente consegue alinhar esses dois pontos, né? Mais segurança com mais retorno ao mesmo tempo, né? Então realmente é isso. É a gente não depender das emissões de uma instituição, mas a gente ter emissões de dezenas de instituições aqui dentro disponíveis para aplicar, como o cliente muito bem entender aqui. Joia, e eu acho que é legal também o tipo de atendimento que a corretora de investimento vai te dar. Né? Dificilmente um gerente do banco vai fazer esse tipo de evento para os clientes dele, como a gente está fazendo.
E eu acho que também é importante pensar que, às vezes, eu já ouvi, às vezes a gente bate na poupança. Poxa, mas Vitor, mas a poupança ela está dando um lucro de, sei lá, 6% ao ano. Mas a gente tem que lembrar que a gente mora no Brasil. E o valor real não é esse, porque se a gente tem uma inflação no ano de 7% ao ano e a gente tem uma rentabilidade da poupança de 6%, a gente está com um negativo. E isso normalmente não é falado, né? Porque o dinheiro nada mais é do que uma moeda, um papel que o presidente do Banco Central, juntamente com o ministro da Fazenda, vai lá e assim diz isso vale isso. Mas só que se a inflação come ele, não tem o que a gente fazer. Então acho que é muito importante também pensar que no final das contas, na ponta, a rentabilidade real não é que tu vê lá. E como eu Perfeito, disse, se perfeito. tu não tem muito dinheiro, tu não vai ter esse know-how do banco lá para poder te ajudar. Eu acho que isso faz todo sentido quando a gente fala em assessoria. Perfeito. Isso é um ponto muito importante, né? Essa proteção contra a inflação no passar do tempo, né? É só a gente pensar assim, vamos supor que daqui a 50 anos um cliente consegue juntar R$ 1 milhão. O que será que R$ 1 milhão vai comprar daqui a 50 anos? Né? Só a gente pensar, há 10, 15 anos atrás, quando a gente ia no mercado lá com R$ 100, fazia um rancho. O que a gente compra agora com R$ 100 no mercado? Né? Isso é inflação ao longo do tempo, vai comendo o nosso poder de compra. Então é justamente isso. Se a gente tiver uma rentabilidade, vamos supor, de 6% ao ano, né, nos próximos anos, e a inflação for de 7% ao ano, a gente vai chegar lá na ponta e a gente vai comprar menos bens do que a gente comprava antes. Então, realmente, a gente tem que ter essa proteção contra o aumento de preços com o passar do tempo, senão o investimento ele não vai fazer sentido e não vai dar uma rentabilidade real para o cliente. Né? Ou seja, não está nem repondo a perda de poder de compra que foi acumulada ali durante o tempo, porque o nosso histórico de inflação realmente é muito alto aqui no Brasil. Já é perfeito. Por incrível que pareça, a gente já está chegando aí perto do final. O tempo passa muito rápido, né, Alemão? Passa, passa. Passa muito rápido. Quando eu fiz a primeira live, eu pensei, eu estava apavorado. Só que aí depois, no meio da live, a gente vai percebendo que o tempo passa muito rápido, porque o assunto é muito rico e eu não sei para ti, mas às vezes as pessoas, qual é o teu diferencial do atendimento? Cara, eu amo economia. Eu vou estudar podcast no final de semana, Sim, porque é o que eu sim. amo. Então, não, é um assunto que é muito bom, muito importante no Brasil, né? Ainda mais nos falta muita educação financeira. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, muito Vamos lá. interessantes, na verdade. A gente vai responder junto, tá? Mas as fáceis, o alemão ele responde primeiro, tá bom? Então vamos lá, uma fácil, uma fácil. Muitas corretoras evoluíram de 2022 para os dias atuais. Na opinião de vocês, qual seria a melhor para se usar atualmente? Fácil, fácil, tranquilo. A melhor é que a gente use, né? XP Investimentos. Só dando um pouco de contexto, né, pessoal? Só para explicar por que que XP é a maior corretora da América Latina, né? A gente tem uma plataforma de investimentos que é muito completa. Como eu falei, são centenas de ativos que a gente tem disponíveis para investir todos os dias aqui, só na renda fixa, né? Sem falar de todas as outras possibilidades de investimento que os clientes têm aqui dentro, né? Então, fundos, previdência, a gente tem renda variável, a gente tem produtos que vão além dos investimentos, né? Produtos de crédito, seguros, enfim. Então, é realmente uma plataforma de investimentos muito completa. E a solidez de uma instituição que é a mais importante da América Latina entre as corretoras. Então, realmente, a gente tem essa solidez na XP e essa gama de investimentos disponíveis que acaba dando essa possibilidade muito interessante para os investidores. Né? Então, até em questão de tecnologia também, a XP ela tenta fazer investimentos muito fortes em tecnologia justamente para dar uma experiência mais interessante para os usuários. Né? Então, o próprio aplicativo que os clientes utilizam para fazer as aplicações, ele é realmente muito bom. Eu sou cliente também, então eu sei, eu falo com propriedade. Então, realmente, para facilitar os investimentos e conseguir com que os clientes consigam fazer essas aplicações, consigam atingir os seus objetivos. Né? Então, realmente a gente sugere a XP porque a gente escolheu a XP para fazer essa parceria na nossa empresa, na Faz Capital. Então, a gente tem motivo para isso, que é justamente essa confiança que a XP nos dá para conseguir atender nossos clientes da melhor forma possível. Golaço, concordo em gênero, número e grau. Né? E talvez se pudesse acrescentar um dado que com tanta informação que ele passou seria até redundante. Hoje a XP a gente tem mais de 1 trilhão sobre custódia.
Então, vocês imaginam que se as pessoas do país e da América Latina confiaram 1 trilhão na nossa mão para administrar, não é porque a gente faz uma assessoria ruim, né? Então, com certeza, acredito que a gente vai conseguir te ajudar. Só chamar ali no direct, não tem problema. Uma outra pergunta da Edilânia. O que vocês acham do Banco Inter? Né? Eu achei ela está falando mais da rentabilidade e também dos ativos de lá. Nos títulos de renda fixa emitidos pelo Banco Inter, né, a gente tem, por parte do banco, a gente tem uma qualidade de crédito boa, né, ele tem dados bons, inclusive lançou resultados recentemente, está conseguindo aumentar bastante a base de clientes, está conseguindo rentabilizar essa base, né, então, inclusive bateu o recorde de lucros. Então, da parte de crédito, é uma instituição que a gente até tem ativos disponíveis aqui dentro da plataforma da XP, e alguns clientes acabam até eventualmente fazendo aplicações porque a qualidade de crédito ela é adequada. E lembrando, né, como a gente comentou antes, o Banco Inter sendo uma instituição financeira, quando a gente aplica em um ativo emitido pelo Banco Inter, né, por exemplo, uma LCI ou uma LCA do Banco Inter, a gente tem aquela proteção TFGC, né, com limite de R$250 mil, o que dá esse conforto adicional na hora de fazer investimento. Né? Então, como eu disse, a gente tem essa plataforma em que a gente tem diversos emissores aqui dentro, o Banco Inter é um deles, o que acaba dando essa possibilidade adicional para a gente. Né? Mas, em termos de qualidade de crédito, é uma instituição que está se mostrando sólida, apesar de ter um histórico mais curto. Né? Então, o Banco Inter entrou para os holofotes aí faz relativamente pouco tempo, né? Especialmente ali depois que ele fez o primeiro IPO de ações. Mas, sim, temos disponível e acaba tendo uma qualidade de crédito interessante. Sim. Já é perfeito. E talvez uma última pergunta, né? Nosso horário que já está acabando, mas hoje, se tu fosse começar a investir, cara, como é que tu iria fazer? Que tipo de meta que tu iria fazer? Tu iria fazer meta, não iria? Show, boa pergunta. E agora tu tem um baita conhecimento, né? Mas antes, tu iria atrás? Não, essa é uma ótima pergunta e, assim, acho que o primeiro passo é sempre procurar um profissional, procurar um assessor de investimentos que vai ajudar nessa jornada de investidor. Então, os profissionais aqui da FAS, como o Vitor, eles fazem um trabalho sensacional de atendimento dos clientes, né? Justamente para entender como que está a situação financeira atual, quais são os objetivos para a gente conseguir montar um plano personalizado nessa linha. Mas, assim, falando pessoalmente da minha pessoa, né? Eu, Felipe, o primeiro passo para mim é sempre montar a reserva de emergência. Né? Então, tentar estimar ali mais ou menos 6 meses do custo de vida e montar uma reserva de emergência nesse montante financeiro. Então, usar ali talvez o Tesouro Selic para esse motivo, né? Então, que é um ativo emitido pelo Tesouro Nacional, ou seja, com um risco muito baixo, com liquidez diária e uma rentabilidade muito boa, que é em torno de 5% da Selic ali. Então, primeiramente, montar essa reserva de emergência e depois, claro, entender os objetivos de prazos mais longos e montar uma carteira. Claro, eu sou um pouco viesado, né? Então, a minha carteira de investimentos é basicamente renda fixa, mas, naturalmente, o investidor, ele idealmente tem uma carteira diversificada em diferentes produtos. Né? Então, tem a previdência privada, né, para investimentos de mais longo prazo, tem os fundos de investimento que vão ter uma gestão um pouco mais ativa. Se o cliente tiver um perfil de risco um pouco mais arrojado, tem a parte de renda variável, né, para dar um ganho de capital mais relevante. Tem a renda fixa ali como uma defesa dentro da carteira, né, para momentos de mercado mais adversos. Então, sempre com esse portfólio mais balanceado, de forma que a gente consegue ter uma boa performance independente do cenário. Né? Então, mercado bom, mercado ruim, a gente tem produtos que vão dar uma rentabilidade interessante em todos esses momentos. Né? Mas, reforçando, na minha opinião, é sempre bom a gente ter a ajuda de um profissional, porque o profissional de assessoria de investimentos é como qualquer outro profissional, né? Como se fosse um médico dentro do mundo das finanças. Né? Ele está aqui para ajudar, é um especialista que vai saber quais são as melhores aplicações dentro do perfil do cliente. Então, a melhor dica é sempre procurar esse auxílio profissional, que vai ser a melhor solução possível, com certeza. É muito legal isso que tu falou, porque é simples, mas não é simplório os investimentos. Sempre quando alguém vem falar comigo sobre investimento, eu falo, cara, você tem noção de o que precisa para poder escolher um ativo? Ainda mais que não é protegido pelo FGC, ali na renda fixa, a gente vai investir em uma debênture numa empresa, cara, a gente vai analisar o caixa da empresa, a gente vai olhar quanto tempo de mercado a empresa tem, qual é o market share dela, vamos ver se ela vai dar isso. Ela está exportando, não está exportando, dada a economia e o presidente que a gente tem hoje, como é que vai funcionar essa empresa? Então, é muitos fatores que não tem como,
Até tu pode conseguir, mas não com tanta eficiência quanto um cara que está respirando economia e respirando esse tipo de investimento 24 horas. Então é muito importante realmente a gente ter a ajuda de um profissional. Uma última dúvida, então, aqui que surgiu. Qual seria um valor ideal para ser investido mensalmente? Boa pergunta, Nicolas. Assim, a gente tem produtos aqui dentro da XP com investimento mínimo a partir de R$ 100. Então, tendo esse montante, a gente já consegue montar essa programação das suas aplicações mensais de forma a ir constituindo essa carteira ao longo do tempo, né? Então, realmente é super democrático, né? A XP trabalha com esses valores justamente para conseguir atender todas as pessoas, né? Dentro desses valores mais baixos. E aí a gente consegue fazer projeções, né? Que a gente gosta sempre de ter uma noção de onde que esses investimentos vão te levar, né? Qual que é o teu objetivo de longo prazo e onde que esses investimentos vão te levar. De forma que, como tu perguntou qual seria o valor ideal, isso vai depender naturalmente do teu objetivo. Então, se eventualmente quer comprar uma casa, comprar um carro, pagar a escola dos filhos, então a gente sempre tem que ter noção de qual é o teu objetivo de prazo longo para a gente conseguir, a partir disso, definir qual que seria o valor de aporte ideal, né? Então, conversa com o Vitor, a gente monta essa simulação para ti, para justamente te acompanhar, né, buscando esse objetivo e te apresentar ali as melhores soluções para que tu consiga atingir ele. Sim. E se eu pudesse acrescentar é que, cara, a meta muda tudo. O teu objetivo, o que tu quer fazer no longo prazo, em quantos anos tu quer te aposentar, qual é a renda passiva que tu quer ter, o que tu quer que complemente tua aposentadoria, seja do INSS, seja via Previdência, tudo isso rodeia em número de meta. E por experiência própria, tá? Como investidor, mas também como assessor. Quando eu ou o cliente não tem meta, é até complicado fazer uma reunião, porque a gente está falando com ele, ele não sabe onde é que quer chegar. Então, às vezes, qualquer valor mensal é válido, né? Porque eu nem sei onde é que eu quero chegar. Então, é importante ter uma meta no longo prazo para que tu saiba e defina quanto tu vai investir todos os meses e o quanto tu precisa investir. Porque, às vezes, a gente ajusta muito nossa realidade com a meta. Às vezes, a gente recebe muita gente falando, não, eu quero ter uma renda passiva de 20 mil em 5 anos. Tá, e quanto é que tu vai investir? É possível. Tudo é possível. É só muda o aporte. Tudo é possível no mundo do financeiro. Mas aí a gente cai na realidade. Opa, eu acho que talvez eu não consiga investir tanto por mês. Então a meta, além de te ajudar a vencer em relação aos investimentos, ela vai te ajudar a cair na realidade em relação ao mercado financeiro. Então é muito importante ter meta, né? Para tu poder dormir bem, para tu poder estar investindo bem. Eu não sei o quanto o Felipe recebe de muita gente querendo um milagre no mercado financeiro, né? E por isso que muita gente cai em aposta, né? Porque todo mundo promete um milagre e aí tu vai na assessoria de verdade, a assessoria fala, não é bem assim. E aí tu vê um post no Instagram que é um milagre e acaba que cai numa pirâmide muito furiosa, né? Exatamente, por isso que é sempre importante esse acompanhamento de um profissional, né? A gente, falando um pouco de mim até, o Vitor, ele é um assessor comercial, né? Então tá sempre em contato com os clientes. Eu tenho contato com os clientes, mas não tão próximo, então basicamente meu dia é acompanhar o mercado e tentar identificar as melhores oportunidades, né? Então a gente tem uma equipe de especialistas que basicamente passa o dia fazendo isso, né? Tentando trazer as melhores soluções para vocês clientes. Por isso que realmente o ideal é procurar uma assessoria que vai ser especializada e conseguir entregar esse resultado mais adequado para o teu perfil de investidor no longo prazo, né? Isso que o Vitor comentou das metas é absolutamente crucial, né? A gente tem que saber onde que a gente quer chegar para definir como que a gente vai fazer isso, né? Então sempre tem que ter aquele objetivo final que tu planeja para tua vida para a gente conseguir definir ali como que a gente vai atingir isso. Golaço, perfeito. A gente vai acabando por aqui. Felipe, muito obrigado por despender teu tempo. Né? A vida do Felipe é super corrida, porque ele atende nossa demanda de todo mundo, mas, sei lá, uns 200 assessores. Mandando demanda, mandando pergunta no WhatsApp, Facebook, Instagram, e fora os familiares, né? Fora o tiozinho do churrasco. Né? Que vem perguntar como é que tá o mercado, né? Fora o tiozinho do churrasco. Então, muito obrigado por despender esse tempo aí. Se tu está chegando agora no final, não te preocupa, vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. Dá uma olhada, vê, repete. Se tu tiver alguma dúvida, bota no comentário, a gente vai responder ali. Eu sei que é muita sigla, mas vale a pena. Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala do teu futuro.
Então vale muito a pena tu pensar nisso. É teu futuro que está em jogo, futuro financeiro, né? Futuro tranquilo, sem estar se preocupando, sem ter que fazer Uber no final da vida. É um futuro tranquilo. Eu acho que é isso que todo assessor ou todo mundo que trabalha no mercado financeiro fala. Se tu quiser deixar algumas últimas palavras. Não, primeiro te agradecer, Vitor, pelo convite. É sempre bom a gente conseguir compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? Nosso conhecimento com os clientes. E obrigado, pessoal, por terem nos acompanhado até aqui, né? Sei que às vezes eu sou um pouco chato ali, né? No financeiro, mas tentei deixar mais claro para vocês. E é isso, sempre à disposição. Procurem o Vitor para ajudar vocês nessa jornada de investimentos. É um baita profissional, está sempre à disposição para ajudar os clientes. E é isso, obrigado pela companhia aí, pessoal. Golaço, então. Valeu, até mais, galera. A gente se Tchau, vê. tchau. Boa noite. Tchau, tchau.